Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Os modelos têm a ver com o que foi dito. Você vai entender algumas características dos documentos, mas os modelos têm a ver quando você classifica os documentos pela tipologia, quais são as características que você quer deixar em maior ou menor evidência. Duas não são negociáveis. A primeira é quem é o documento, que é o que é definido pela diplomática. Então você pode definir isso de uma maneira mais detalhada ou menos detalhada. E a segunda é qual a função desse documento naquele arquivo. E a partir daí você pode aprofundar a compreensão desse documento. A Luciana Durante ela propõe para aprofundar e o meu modelo básico é só para ficar na superfície de coisa aprofundada. Quando eu digo quem é o documento, eu estou vinculando essa identificação também à função que esse mesmo documento tem para o seu produtor arquivístico, dentro daquele arquivo. Mas você precisa chegar nele. Então, quando diz, no exemplo que a gente viu aí, documentos governamentais, você não está dizendo que é um documento. Quais são os documentos governamentais, por exemplo? Um ofício também, mas para a gente não ficar sempre no ofício, nota fiscal, essas coisas. Um edital público é um documento governamental. O resultado do edital é um documento governamental. Um mapa de votos na eleição é um documento governamental. E assim por diante. Então, eu estou dizendo quem é o documento. E eu preciso vincular a qual função ele está relacionado. Exemplo. O mapa de votos do primeiro turno, que foi algo recente no Brasil. Que candidato teve que votos, não sei aonde. Esse documento, ele foi emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cópias dele ficaram em uma série de outros arquivos. E não ficam como cópias, ficam como documentos originais recebidos por acumulação. Então, cada partido político teve nos seus arquivos esse mapa de votação. Porque ele vai ver como é que ele vai se posicionar em relação ao segundo turno, se o candidato dele a deputado estadual, deputado federal foi bem votado, foi mal votado, ele precisa disso. Mas esse mapa dos votos também foi encontrado com aquele que era o diretor da Polícia Rodoviária. Nas funções da Polícia Rodoviária, não compete ter esse tipo de documento. E como a Polícia Rodoviária fez uma série de operações que estão sendo julgadas se eram indevidas ou não, e que se elas efetivamente foram feitas para dificultar maior acesso ou menor acesso de eleitores de determinado candidato, aí você consegue vincular esse documento, o mapa eleitoral. Quem é o documento? O mapa eleitoral. Quem é o fundo? Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, superintendência, ou chefia, diretoria, sei lá, é o homem topo, né? Você vincula ali, no fundo. Qual é a função? O que está sendo investigado, se a função desse documento era subsidiar ações para impedir votação num candidato. É uma função meio legal essa, né? É uma função ilegal, mas ela foi executada. Por isso que está sendo julgado, se ela realmente ocorreu. E olha só como a tipologia é interessante, porque ela permite a gente entender que aquele documento, naquele contexto, tem que ter uma função específica. Existe a suspeita, né, que está sendo investigado, de que a função era essa. Ora, se a função não era essa, qual era a função, então? E a tipologia vai mostrar. Existia uma outra função? Cadê os outros documentos dessa mesma função? E a tipologia nos mostra o que nesse caso? Mais e mais documentos ligados a essa função que está sendo considerada que não deveria ter ocorrido, mas que ocorreu.
portanto precisa ser investigado. Professor, mas por que nesses casos os arquivistas não costumam colaborar com as investigações? Deveriam, né? Recentemente saiu uma reportagem sobre profissões, aspas, em extinção por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta da inteligência artificial. Se segue pensando o arquivo nessa lógica de não identificar os documentos e vincular os documentos somente ao seu conteúdo, como se isso fosse arquivístico, você não precisa realmente de um arquivista. A inteligência artificial tem toda a capacidade de fazer. Tem um texto que foi muito interessante, o aluno publicou comigo, ele fez um trabalho sobre fotografias da Catedral de Brasília, e ele pega uma foto do esqueleto da Catedral de Brasília, né, já no cimento e tal, e ele fala, a frase dele é fantástica: dizer que isso é algo da Catedral de Brasília, não existe nenhuma inteligência arquivística. A inteligência artificial consegue hoje ver uma imagem e associar o que seja essa imagem. Não acerta 100%, mas acerta bastante. A inteligência artificial consegue ver textos e associar o conteúdo, identificar conteúdos. A inteligência artificial, se você tiver um modelo de diplomático, não de tipologia, sólido, é capaz de ela analisar a estrutura interna do documento e falar: isso é um ato, isso é um ofício, isso é um edital, isso é capaz. Mas a inteligência arquivística, ela requer uma análise mais profunda. E essa análise mais profunda é entender o porquê daquele documento para aquele produtor arquivístico. E aí não tem inteligência artificial que dê conta. Então o ponto central seria a padronização, não? Você padronizar como o documento é montado, estruturado, construído. A diplomática consegue fazer isso. E isso, do que é repetido e mais normal, é passível de automação. A gente vê isso, templates, a questão de templates. E a gente vê, infelizmente, na indústria de monografias também, né? Os caras pegam o template da capa, não sei o que lá, começam a preencher o nome do cara lá e já vai, né? Insere um monte de palavras, recorta, cola, pronto. Mas a inteligência humana vai dizer: isso aqui não tem lógica. Então, ter a estruturação para criar um documento, que é aquilo que a Heloísa Beloto fala, o documento diplomático. O que é o documento diplomático para ela? É o documento que obedece o que ela chama de procedimentos formulares, ou seja, passíveis de ser traduzidos em formas. Então, a Heloísa Beloto põe que um ofício, um memorando, é um documento não diplomático. Mas como é um documento não diplomático, a gente chama de diploma para analisar isso. É um documento não diplomático porque o ofício tem um jeitinho que começa, um jeitinho que termina, mas o miolo pode ser de uma multiplicidade, né, gigantesca do que pode estar lá dentro. Agora, quando eu pego outro exemplo, a passagem aérea. A passagem aérea não tem possibilidades. Tanto que você emite uma passagem aérea hoje, automaticamente. Você põe seus dados, você põe o horário, você põe o voo, você põe seu documento, você põe se é com bagagem, se é sem bagagem, você põe se é alimentação normal, quando tinha alimentação, ou se é alimentação vegana, kosher, sei lá o quê. Você põe se você quer aditivos, bagagem extra, põe o cartão de crédito, ele gera automaticamente. Isso já existe. Por que você tem essa passagem? Para que função essa passagem corresponde no seu arquivo? Ou no arquivo da instituição que está te comprando a passagem? O mapa eleitoral, do exemplo que a gente colocou aqui, ele foi construído com inteligência artificial. A urna é tabulada, tal, e é inteiramente com inteligência artificial, porque você vai lá, vota, votei lá, votei no meu candidato. E o próprio sistema vai gerar todos os relatórios. É inteiramente por inteligência artificial que é feito.
outro mapa lê para outro. Como você lê um mapa, como é que você não lê, é outra história. E o que esse mapa fazia na superintendência da Polícia Federal? Não tem inteligência artificial que diga. Porque esse mapa estava lá, estava na presidência do PL, estava na presidência do PT, estava na presidência do PSOL, ou todos os partidos tinham mapa. Mas por que a Polícia Federal tinha mapa? E aí eu preciso entender tipologicamente a que função ele correspondia lá. E se eu pegar uma visão restrita que vai falar documentos governamentais, o mapa eleitoral é um documento governamental. Aí para que serve? Serve para dizer os votos que cada um teve. Eu perdi o mais importante, que é o contexto. Porque esse mapa estava naquele lugar, porque outro mapa idêntico estava em outro lugar. E com o mesmo conteúdo. Por isso que eu não posso classificar por conteúdo. Professor, então é correto dizer que a avaliação deve ser feita através da análise do documento e não o contrário? E não o contrário. Se você não souber quem é o documento, você não sabe o que ele vai fazer, quando ele vai ser feito, etc. Vamos supor, trabalhando com estereótipo, uma pessoa como vocês. Como é que vocês se colocam, se vestem e se apresentam para vir na aula? Normal, vocês vão dizer assim, normal. Né? Normal. Agora imagina aqui o rapaz da segurança, o uniforme da segurança, etc. Imagina aqui a moça, o rapaz da limpeza. Se eu colocar vocês três aqui do lado, quem eu vou mandar lá? Se eu estou distribuindo, né, supervisionando o arquivo, quem eu vou falar? Esse aqui vai lá para a Copa, esse aqui vai para a sala de aula, esse aqui vai lá para a guarita. Você tem que identificar. Pode ser que sua identificação não bata. Pode ser que o cara venha com uniforme de segurança, porque ele está trabalhando, e venha aqui, eu tinha um que era bombeiro. Ele chegava com uniforme de bombeiro. Né? Daí eu não posso falar, vai lá apagar um incêndio. Não, ele está assistindo a aula porque ele é aluno, com uniforme de bombeiro. Mas você tem que identificar para saber o que você vai fazer. Se você não souber quem é esse documento, você não consegue dizer, esse documento vai ficar no arquivo 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai ser jogado fora, não vai ser jogado fora. A avaliação se dá através da análise do documento, não ao contrário. Isso responde o que é saber quem é o documento. É isso. Você analisa para saber. E aí, uma vez que você sabe, você classifica, avalia. E quando você diz documentos governamentais, por exemplo, é qualquer coisa. Vamos dar um sinônimo para classificar. Classificar, o que significa? Categorizar. E categorizar significa o quê? Vou dar outro sinônimo. Criar diferenças. Para colocar em caixinhas, para categorizar, para que as pessoas tenham que falar. Isso é diferente daquilo. E essa diferença faz com que o que tem essas características tenha tal categoria, tal classe, tal atividade, tal uso. Então você tem que diferenciar. Quando você unifica ao invés de diferenciar, tipo, é o mesmo suporte. Documentos governamentais, documentos escritos, você não está diferenciando. Tá, você está diferenciando os documentos escritos dos que não estão escritos. Mas não é essa a diferenciação que a gente quer. A gente quer a diferenciação no arquivo pela função que ele exerce para aquele produtor e para o que é o documento em si. Eu posso ter uma anotação de reunião manuscrita? Pode. Eu posso ter uma gravação que anota a reunião? Sim, pode. Em vídeo? Sim. Em áudio? Sim. Com alguém que faça nota taquigráfica? Sim. Nos 3 casos, a função é a mesma. O O formato é totalmente diferente. Qual que é o melhor para usar? Depende do que você tiver. Depende do que você tiver.
Em síntese, qual é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que, sendo arquivístico, melhor atende à necessidade da instituição que o está aplicando. E o que é um modelo arquivístico? Um modelo verdadeiramente arquivístico é aquele que vai garantir que as espécies estejam diferenciadas, ou seja, categorizadas, classificadas, de acordo com seu fundo e a função arquivística que ali desempenham e a função probatória que ali desempenham. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.